Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Se você atende casal ou até mesmo demandas individuais de relacionamento, com certeza você já escutou alguma dessas frases durante alguma sessão. A mãe dele não respeita o nosso espaço, a família dele é muito invasiva, minha sogra quer se intrometer em tudo, quer decidir por mim, quer decidir pelos meus filhos. Mas existe um erro muito sutil e também muito comum que mantém os casais presos a essa narrativa, mesmo estando em terapia de casal, ou no caso do atendimento individual, da mesma forma. E sabe o que é mais delicado nisso tudo? É que muitas vezes nós, terapeutas, reforçamos esse lugar sem se dar conta. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês aqui. Como a gente pode identificar esse ponto nos atendimentos? Vamos começar com um ponto que ele é fundamental. Conflito com a sogra ou com qualquer outro membro da família, do nosso parceiro, da nossa parceira, é diferente de diferenciação conjugal, ou seja, é diferente de um casal que não consegue fazer essa separação sobre quem eles são em relação à família de origem deles. A sogra pode sim ser invasiva, a família pode atravessar fronteiras também, mas a nossa pergunta, a pergunta que norteia a nossa escuta clínica, não pode ser o que essa família está fazendo. A nossa pergunta que vai orientar a nossa escuta clínica precisa ser: o que esse casal ainda não organizou dentro dessa relação para conseguir assumir uma posição conjugal, ou seja, para conseguir se diferenciar enquanto sistema da família de origem de cada um. Muitos conflitos conjugais, eles só ganham força porque o casal ainda não conseguiu consolidar a sua posição enquanto casal, enquanto núcleo conjugal, independente da família de origem de cada um. É justamente esse o erro tão sutil que eu falei logo no início do vídeo. Se o terapeuta ele foca apenas nessa narrativa que explicita uma dinâmica de rivalidade da família com o casal, que fortalece essa ideia de invasão do espaço conjugal, sem tensionar o lugar que esse casal ocupa, o lugar que esse casal construiu para si, corre o risco da gente reforçar essa fusão. Seja reforçar de um dos sujeitos com o seu sistema de origem, ou do casal, uma fusão entre o casal contra a família de origem. E as duas coisas não são benéficas para o vínculo e para o processo terapêutico. A gente percebe que a nossa escuta ela está indo por esse caminho quando a clínica ela começa a funcionar quase como um tribunal, sabe? Quem é que precisa mudar, quem é que está errado, quem é que está certo, quem é que não coloca limites. Quando a nossa escuta ela começa a ficar polarizada, ou quando a gente se perde na polarização do discurso ali do paciente ou do casal que a gente está acompanhando, muito possivelmente a gente deixou de olhar para a dinâmica e para o funcionamento. E nessas situações o vínculo conjugal ele acaba sendo pouco elaborado, assim como os conflitos e todas as complexidades que permeiam esse vínculo. E aí, sem perceber, a gente pode acabar fortalecendo uma lógica do nós contra eles, quando na realidade a gente precisa pensar muito mais numa lógica do nós entre nós, ou seja, fortalecimento dessa conjugalidade, não contra outras pessoas ou contra um outro sistema, mas fortalecimento no sentido de intimidade, de aprofundamento, de rituais daquela família, daquele núcleo que está se constituindo ali. E aí, quando a gente pensa nesses critérios, é impossível a gente não falar sobre hierarquia, que é um ponto super importante quando a gente fala de atendimento de casal, quando a gente fala da clínica sistêmica como um todo. A gente precisa pensar, esse casal já se organiza de forma prioritária entre si, ou ainda existe um excesso de dependência e de interferência externa, que fala de uma imaturidade emocional, não só dos cônjuges, mas do vínculo como um todo, dessa estrutura conjugal. Seria mais ou menos pensar se esse casal de fato já ocupa um lugar de casal ou se majoritariamente eles estão separadamente ocupando o lugar de filho dentro do sistema de onde eles vieram. Tem alguns sinais bem sutis.
mas que eles vão mostrando isso pra gente de uma forma muito clara, que é necessidade constante de aprovação da família de origem para algumas decisões que muitas vezes deveriam ser pessoais ou tomadas pelo casal, excesso de explicação sobre as escolhas conjugais, né? Então, decidimos fazer tal coisa na nossa casa por conta disso e disso, vamos passar o carnaval no lugar tal e não no lugar Y por conta de X motivo. Então, esse excesso de justificativa, não numa troca natural entre uma relação, né, com pessoas que a gente convive, onde naturalmente a gente compartilha sobre a nossa vida, mas muito mais nesse sentido de dar satisfação, de obrigar, sabe? Dificuldade também de sustentar a frustração familiar, afinal de contas, quando a gente está construindo o núcleo, é mais do que natural que a gente comece a escolher diferente da família de onde a gente veio, né? O que nos leva para um outro ponto, que é também a dificuldade de lidar com a diferenciação, ou seja, criar rituais, formatos, né, de funcionamento, tradições que não necessariamente comungam com aquilo que a família entende como importante, como valoroso, como certo, mas existe uma liberdade para poder escolher diferente. E quando essa liberdade ela não aparece, muito possivelmente a gente está falando ainda de um casal que não conseguiu construir esse lugar de nós. Quando essa hierarquia ela não está clara, a família de origem ela ainda acaba organizando o funcionamento da vida desse casal e até mesmo dos filhos, dessa outra casa. Então não é sobre sair de casa, não é sobre o espaço físico necessariamente, embora isso, obviamente, traga um grande benefício, seja super importante para instituir mesmo essa separação, tá? Mas não é suficiente para garantir. É preciso que exista uma sustentação subjetiva, emocional, dessa troca de lugares. Não é rompimento com a família de origem, mas é uma inversão de papéis, uma troca de prioridades, de posições que são naturais do ciclo vital. Eu gosto muito da ideia e uso, inclusive, para explicar para os pacientes na clínica a seguinte lógica aqui. A família de origem, como o próprio nome diz, fala de onde a gente veio. É importante, tem o nosso DNA, tem a nossa essência, mas não é algo que está no nosso futuro. Origem fala sobre passado. Agora, família nuclear é aquilo que a gente está construindo hoje e é aquilo que a gente projeta para o futuro. Ou seja, está alinhado com as nossas escolhas. É o que a gente de fato vai levar. Afinal de contas, até por uma lógica de lei natural da vida, né, de curso natural da vida, se a gente pensa na nossa família de origem, muito possivelmente nós vamos perder familiares que são importantíssimos para nós, mas que por uma hierarquia da vida e de idade vão partir antes. Então, a nossa construção de futuro, ela não pode ser orientada em algo que, por uma lei natural da vida, estará lá atrás. E a gente precisa tomar muito cuidado, enquanto terapeuta, para não ter medo de tensionar, eventualmente, né, durante os atendimentos de casal ou atendimento familiar ou individual até, esse movimento, né, de ruptura com a família de origem, né? Ruptura não da relação, mas a ruptura desse lugar. Isso costuma acontecer porque fica aquele medo mesmo, né? De, poxa, estou incentivando um conflito familiar, mas na realidade não, a gente está falando sobre maturidade emocional e sobre maturidade relacional. E como a gente sabe, nenhum processo de mudança ele é super tranquilo, calmo. A gente passa por um processo de desorganização para que aconteça uma nova organização. E aí, quando o casal consegue de fato dar esse passo, é possível vivenciar o nós, vivenciar a relação conjugal, sem que isso pareça um ataque à família. Ou seja, é um nível de sofrimento muito menor para o casal, né? O casal consegue desfrutar do vínculo e à medida que o tempo passa, a família naturaliza também esse novo funcionamento e a gente tem uma redução de nível de sofrimento do lado de lá também, muito possivelmente. Não é uma regra, mas existe uma grande chance. É possível também que o casal sustente decisões sem pedir aprovação, né? Sem precisar dessa autorização da família de origem para fazer X ou Y. É também muito comum que o casal consiga tolerar a desaprovação sem desorganizar o vínculo. E é muito importante que isso possa acontecer dentro do espaço terapêutico, porque senão a terapia ela se torna a ventilação da queixa.
mas não uma reorganização de fato das posições e da forma de funcionamento que aquele casal apresenta. Para a gente pensando aqui no fechamento desse vídeo, é importante que a gente entenda que o erro não é falar de família de origem. O erro é falar apenas da família, como se a família fosse a responsável pela forma como aquilo está acontecendo e está se apresentando na dinâmica daquele casal. Quando a gente consegue deslocar esse olhar, né, para a dinâmica de funcionamento da família de origem, quando a gente consegue olhar para as hierarquias e posições ocupadas por aqueles membros dentro do sistema, a gente consegue acessar a forma de funcionamento daqueles vínculos. Ou seja, a gente mexe na estrutura, naquilo que realmente precisa ser visto, com cuidado, com respeito, mas também com honestidade e com transparência, para que o casal consiga tomar decisões mais alinhadas com o tipo de vínculo que eles querem construir. Daí a família consegue deixar de ser vilã para ocupar a posição que de fato precisa ocupar. É isso, gente. Esse tipo de leitura não nasce pronta, isso é uma construção clínica, é a construção de um raciocínio clínico. Isso se constrói na troca clínica, na troca com outros profissionais, na supervisão de casos, na possibilidade de afinar a nossa escuta junto com outros profissionais que também estão atravessando impasses parecidos ou que já atravessaram e têm como compartilhar com a gente estratégias para a construção de um raciocínio clínico que funciona para aquele caso. E é justamente esse o formato, o espírito do Cartografia dos Vínculos, que é um espaço pensado em uma formação continuada para que a gente possa sustentar a complexidade de trabalhar com dinâmicas conjugais, tanto na clínica individual quanto na clínica de casal. É uma forma de clarificar essa dinâmica sem simplificar, porque não é simples, é complexo realmente, mas não precisa ser pesado, não precisa ser solitário. A gente pode ter um espaço de partilha e de construção conjunta que nos leva longe, que nos leva além. Eu acho que esse é o grande benefício do grupo, do trabalho em grupo, não apenas do Cartografias, tá? Porque quando a escuta se refina, a gente vê o sistema se movendo ali diante da nossa frente. Se faz sentido para você, me chama nos comentários, me conta também como é que esse vídeo ressoou por aí. Essa é mais uma terça da conjugalidade. Espero que tenha feito sentido para vocês. E eu tô te esperando semana que vem aqui pra gente continuar esse papo. Tchau!